Portal Consciência Cósmica Audiobooks. Livro Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva. Capítulo 3. A Terra fala. A imaginação é a força mais poderosa ao alcance da humanidade. Pensem sobre isto. A Terra está viva e tem o conhecimento que vocês procuram, e a consciência de vocês afeta o que a Terra revela. Como podem acessar esse conhecimento? Onde se encontram as chaves para abri-lo e possuí-lo? A informação encontra-se armazenada nos ossos e nas pedras. Os tempos estão mudando. Anteriormente, cada indivíduo que evoluía e estudava os mistérios tinha um mestre, e o conhecimento era passado do mestre para o aprendiz, numa longa linha de tradição. Hoje, isso não é mais necessário, porque o que vocês procuram está sendo liberado pelo armazém existente dentro de seus próprios corpos. Aberturas luminosas e mutações genéticas estão trazendo mudanças sem precedentes na forma humana. Vocês se tornam seus próprios mestres ao ativarem o que se encontra em seu próprio interior, através de intenção clara e ao seguirem os impulsos e o conhecimento que acompanham o processo. Todas as pessoas que penetram e descobrem os domínios do desconhecido e dos místicos têm experiências e interpretações únicas da realidade. Se uma pessoa vem do Tibete, isso não significa que é mais santa do que uma outra proveniente do Bronx. Aquele espiritualmente evoluído pode vir de qualquer localização geográfica. Vocês ensinam e aprendem a partir de uma posição única, designada para desenvolver suas crenças e seu caráter, conforme sua consciência individual se move através de qualquer experiência que escolham num dado momento. Honrem aqueles que têm sido seus mestres e continuem a se reconhecer e a tudo o que criam como parte do processo de crescimento, sem dar excessiva importância a qualquer coisa. Isso significa não colocar os mestres em pedestais, eles cairiam. Nossos ensinamentos têm a intenção de produzir um acúmulo de energia que motive a coletividade, levando multidões a atingir novos platôs de experiências e criando uma série de despertares globais simultâneos. Por essa razão, o próprio processo espiritual de vocês é temperado, tanto pelo progresso da consciência global, quanto pelo projeto individual do propósito que têm. Muito embora vocês, algumas vezes, sintam-se frustrados porque gostariam de ir mais longe de onde se encontram agora, sejam pacientes, pois estão chegando cada vez mais perto daquilo que desejam. Quando compartilham o que sabem, estão espalhando esse conhecimento pelo mundo. Disparam-se códigos e multidões de pessoas evoluem. Como espécie, vocês estão codificados pelo tempo e interligados para responderem a padrões que os despertem para a sua identidade maior. São induzidos a mover-se com as massas, esperando que um grupo grande alcance um certo platô de consciência para vocês poderem seguir em frente. A humanidade está codificada, e conforme vocês evoluem, seguem um padrão. O projeto de cada um o leva a uma biblioteca de conhecimento oculta dentro de si. Os deuses que formaram a Terra plantaram dispositivos chamados cronômetros, que medem a evolução da consciência humana.
Quando um número suficiente de pessoas desperta e os cronômetros disparam, novos dados são abertos no planeta. É como a milésima pessoa passando por uma roleta e ganhando um prêmio. Mas, em vez de apenas uma pessoa ganhar o prêmio, a consciência de massa se abre repentinamente, porque um número suficiente de pessoas sobre o planeta é capaz de seguir e responder ao próprio projeto. Os antigos que viveram neste planeta construíram bibliotecas de natureza muito diferente daquelas construídas atualmente. Antes de construírem templos, os líderes e magos tribais de certas culturas viajavam para locais onde se sabia existir uma pedra especial. Essa pedra era limpa e preparada para receber dados e informações que seriam transmitidas à sua estrutura telepaticamente pela mente das pessoas. Uma forma, como um templo, era projetada e os construtores usavam a geomancia natural e o fluxo de energia do local para armazenar a totalidade do que conheciam na própria pedra da construção. As informações eram armazenadas nos ossos e nas pedras, sendo estas os ossos da terra. Quando vocês visitam antigos locais sagrados, que chamam de locais de poder, experimentam fórmulas eletromagnéticas de consciência superior. Frequentemente recuperam o que deixaram lá milhares de anos atrás. Ao viajarem para esses locais, os seus corpos ficam expostos a essas energias e acessam o projeto com o qual podem evoluir. Os antigos construíram templos e estruturas megalíticas em determinados locais para utilizarem a energia acumulada nos vórtices. Cada um desses lugares tem uma especialidade. O grande círculo de pedras de Avebury, na Inglaterra, foi usado como portal dimensional por vários sistemas estelares, particularmente Sirius, as Pleiades e Arcturus. As pedras foram colocadas numa configuração específica, que usava a luz como chave para atrair essas energias estelares para a Terra. Assim, era possível uma troca de informações através de uma ligação humanos-Terra-Sistema Estelar. Tais locais ofereciam a energia da fertilidade e casais viajavam para fazer amor nesses locais, a fim de conceberem, criar vidas energizadas e caracterizadas pelos vórtices. Outras localizações foram designadas como estações transmissoras, como calendários ou como oráculos para se ler o futuro e expandir a realidade. A maioria das civilizações possui dados armazenados em pedras. A Terra lê vocês, enquanto vivem e respiram nela. A Terra conhece o estágio de desenvolvimento em que se encontram e a capacidade que têm de aceitar responsabilidades. Os locais sagrados, portanto, tornam-se ativados por indivíduos que usam suas próprias chaves de consciência para abrir esses locais, relembrando e liberando o conhecimento armazenado e experimentado neles. Quando vocês entram em locais sagrados e intencionalmente imaginam os próprios chakras como portais de energia abrindo-se para suas memórias pessoais, os locais tornam-se ativados. A imaginação é a força mais poderosa ao alcance da espécie humana. Os antigos tinham a capacidade de sentir a abundância de energia nesses locais. Eles os abriam e usavam esses locais de energia intensificada
onde as linhas de energia juntavam forças e havia uma fusão e um encontro de dimensões e outros mundos. Cada vez que vocês visitam um local, causam uma aceleração e uma ativação. Ao mesmo tempo, ajudam a disparar acontecimentos que levarão as pessoas do mundo a se reconhecerem e se valorizarem como seres espirituais para não enfrentarem uma aniquilação catastrófica. Nas próximas décadas, o ritmo vai se acelerar. Vocês pensarão que há um tocador de tambor frenético marcando o ritmo da Terra. Isso se deve ao fato de que vocês se encontram num ciclo evolutivo que está pressionando o espírito a nascer e ser conhecido em todos os humanos. Reconhecer que são seres espirituais é a chave que procuram para o corredor do futuro. Se vocês nunca foram a um local sagrado e passarem o tempo apenas em seu próprio quintal, não vão perder nada. A intenção de abrir os seus bancos de memória e ativar a memória coletiva, mais a exposição à frequência dos materiais e artefatos trazidos por outros que estiveram nesses locais, é tudo de que precisam para experimentar seu próprio despertar das energias. Histórias foram construídas nas estruturas das pedras, que foram temperadas e alimentadas com som. Indivíduos capazes de transmitir frequências específicas implantaram tais frequências na estrutura das pedras. Hoje as pedras continuam a manter as frequências, não simplesmente as formas escritas. Há incontáveis locais sagrados ainda sob a superfície da Terra, esperando pela ocorrência de uma fusão dimensional. Na região que é agora conhecida como Estados Unidos, numerosas civilizações antigas deixaram vestígios de conhecimento. Tais vestígios foram enterrados e cobertos muito habilmente, em geral com um grande propósito. Eles começarão a romper a superfície durante os próximos 20 anos. Inúmeras descobertas virão à tona, mais do que em qualquer outro período de tempo da história terrestre registrada. A Terra é um lugar excepcionalmente vital e está revelando a própria essência a vocês, à medida que percebem as chaves e se redefinem. Vocês têm uma grande vantagem porque estão conscientes da ocorrência de um processo de evolução espiritual. A realidade está se desintegrando e isso é perturbador e desconcertante para muitos. Como visitantes de locais sagrados, vocês estão abrindo as fechaduras do tempo com chaves de consciência e disparando as combinações energéticas que vinham guardando memórias de acontecimentos até vocês terem demonstrado que já estavam prontos para recebê-las. Quando se enchem de energia, se entregam e trabalham com um propósito nos locais sagrados. Literalmente, enviam raios ao redor do globo carregados de grandes mudanças. Todas as pessoas têm a oportunidade de decidir onde repousam seus valores. Infelizmente, muito poucas escolhem honrar a Mãe Terra. Portanto, seus maiores desafios manifestar-se-ão diante delas. A vocês foi dada a grande dádiva de estar na Terra nesta época, uma dádiva que vocês deram a si mesmos. Confiem em sua própria orientação interior, pois ela os levará pelos vários caminhos que levam ao autoconhecimento, revelando o propósito da vida e o significado básico da existência. Em um futuro próximo, vocês verificarão que a orientação interior é um instrumento muito prático que criaram para si mesmos. Usem-na.
tirem proveito dela. Não julguem aqueles que não se encontram tão motivados quanto vocês. Vocês são diferentes. Contudo, há milhões de vocês por todo o globo, calmamente percebendo um novo significado e uma nova compreensão da realidade. Vocês se encontram no mundo com um sistema de crenças que está morrendo, exatamente como vocês estão, simbolicamente, se libertando daquilo que não serve mais às suas vidas. Reconsiderem a própria essência daquilo que aprenderam e como e por que pensam. Desafiem-se a buscar a comunicação e o compartilhamento de conhecimentos com a Terra, pois ela oferece muitos mistérios não revelados e tem maneiras únicas de falar. Desde o início dos anos 80, círculos em plantações tornaram-se conspicuamente abundantes nas áreas das planícies de Wiltshire e Salisbury, na Grã-Bretanha, onde numerosas estruturas megalíticas de pedra existem até hoje. Marcações misteriosas surgiram, como num passe de mágica, pelos campos de cereais de todo o interior da Inglaterra. Elas se encontram sincronicamente alinhadas aos locais sagrados de Stonehenge, Avebury e Silver Hill, todos amplamente reconhecidos como locais de sincronização celestial. As formas de inteligência que fazem tais formas geométricas fazem-no de um modo bastante brincalhão. A geometria é mais do que uma simples disciplina escolar. É de fato uma forma de inteligência. Vocês descobrirão que a inteligência superior possui frequentemente um maravilhoso senso de humor. Os círculos nas plantações são feitos por som e têm um propósito definido, pois silenciosamente falam à consciência das massas. Eles se impulsionam sobre a Terra para alterar possibilidades dimensionais e abrir portais e passagens para que outras energias entrem. Esses glifos em forma de círculo nas plantações possuem seu próprio simbolismo e são enciclopédias de informação. O corpo humano contém um reconhecimento muito maior da mensagem dos círculos do que a mente racional pode comumente compreender. Os círculos nas plantações falam de muitas coisas e realmente compõem sinfonias de preparação para os povos da terra. Falam daquilo que vai acontecer e da grande escolha que todos vocês deverão fazer. A escolha do mundo em que vocês quererão viver. Esses glifos aceleram o processo evolutivo e a evolução do DNA, conclamando o espírito humano a despertar. Parte do propósito dos glifos é pavimentar o caminho para que a consciência de massa capte o que é inconcebível no tempo atual. Vocês não estão sozinhos. As complexidades das marcações tornar-se-ão mais pronunciadas, conforme os glifos acelerarem a consciência que vocês têm de outras formas de vida. Profecias antigas falam de sinais na terra e sinais no céu. Há um plano dentro de um plano dentro de um plano. Há amigos nos céus e além, orquestrando camadas de influência sobre e acima daquilo que podem conceber agora. Há combinações de forças dentro dos círculos nas plantações e vocês o verão como geometria de luz dançando no ar. Os glifos criam alterações que trarão dados a vocês. Então, o seu desafio é compreender este novo conhecimento e ter os pés no chão e a cabeça no topo do universo. Tudo ao mesmo tempo. Será que conseguem manter essa imagem? Vocês são imensos
e capazes de se conectarem com o cosmo mais profundo e ancorá-lo na Terra. Se examinarem cuidadosamente os manuscritos e registros históricos, verificarão que os glifos em forma de círculos em plantações não constituem um fenômeno restrito a este século. Esses glifos de som e geometria de luz no plano terrestre frequentemente vêm e vão. Constituem um modo de comunicação entre formas de vida e estão sendo suavemente introduzidos. Os glifos representam mais do que a aterrissagem de uma nave com seres estranhos dizendo: "Ei, estamos aqui". Eles confundem a comunidade científica terrena e fazem com que pareça tola, o que é absolutamente necessário, com humor, naturalmente. Os cientistas entraram na rotina e é tempo de a humanidade questionar tudo. Em particular, é hora de questionar aqueles que dizem possuir todas as respostas. As realidades estão se fundindo e a Terra é a hospedeira de muitos acontecimentos incomuns, enquanto os antigos locais sagrados, os calendários e as bibliotecas de pedras falam. Os círculos nas plantações agem como precursores e aceleradores, anunciando com simplicidade intricada e elegante: a mudança de paradigma é iminente. A geometria e a matemática, associadas ao conhecimento planetário e estelar, constituem a base da construção de portais dimensionais. Knossos, na ilha de Creta, Stonehenge, a Grande Pirâmide, a Acrópole, Delfos, Machu Picchu, Tiahuanaco e muitos outros locais servem de portais para outras dimensões. Essas estruturas, construídas através do uso da geometria sagrada, confundem totalmente a ciência atual. A luz pode criar certas distorções nas realidades, e para se trabalhar com a luz, é preciso flexionar a geometria. O que está faltando na arquitetura moderna é a combinação de luz e geometria. Em outras palavras, a influência da luz sobre a forma tridimensional não é levada em consideração. As construções caem porque a luz não é fatorada quando são construídas. Após um tempo, elas são erodidas ou destruídas, mesmo que não esteja ocorrendo uma guerra. Há uma distorção mental que impede que as estruturas geométricas se ancorem mais permanentemente neste plano de existência. Devido ao fato de as capacidades humanas serem incompletas, pois estão ligadas através do DNA, vocês não podem mentalmente auxiliar uma estrutura a manter-se em existência. Todas as influências, tanto internas quanto externas, precisam ser fatoradas. Os elementos terra, água, ar e fogo precisam ser tão crucialmente considerados quanto o pensamento humano. A geometria transmite seu próprio ensinamento, conforme se manifesta na forma física. Ela tem um impacto e há uma transmissão instantânea de energias das formas geométricas para o corpo físico. Essa é uma dádiva dos deuses aos humanos para criar um ideal superior. A geometria dos deuses é convertida para uma geometria que existe na forma tridimensional. Forma e tamanho irradiam a essência da geometria sagrada, criando um conhecimento transmitido de dimensão a dimensão. Talvez não percebam que vocês mesmos têm formas físicas diferentes. Por exemplo, os golfinhos são uma outra versão dos humanos. Os golfinhos existem não apenas na água, mas também na terra e no ar.
existem em muitas dimensões ao mesmo tempo. A natureza alegre é uma de suas características mais proeminentes. Ela provém de uma consciência altamente evoluída, que sabe que nunca é destruída, uma consciência que tem uma profunda ligação com sua contrapartida humana, que esqueceu e crê que é destruída. Os golfinhos e as baleias criam vibrações sonoras específicas para sustentar este planeta. Como vocês, essas criaturas são descendentes de seres antigos provenientes das estrelas e estão aqui para transferir a vocês, as pessoas, a antiga sabedoria e as verdades para manter e amar o planeta. Golfinhos e baleias são membros da família da luz e por éons vêm carregando as frequências de algumas antigas civilizações da Terra. Os golfinhos da civilização Atlante foram codificados antes da queda dessa civilização e foram-lhes fornecidas muitas informações para que as retivessem e as transmitissem genética e telepaticamente. Estão atualmente transmitindo essas informações para a espécie humana. Eles também dão a vocês uma mensagem clara. A qualidade de vida deles está em questão, e se a deles está, a sua também está. Eles são um espelho para vocês nessa época. Os golfinhos estão deixando este planeta em grande número. Não apenas se lançam sobre as praias, como também se deixam propositadamente prender nas redes de pesca. Os golfinhos são criaturas muito espertas. Não são vítimas. Estão deixando o planeta para vocês porque é a hora de começarem a administrá-lo. Os animais confiam em si mesmos e sabem que simplesmente mudam de forma quando morrem. Sabem que há um novo mundo em formação. Assim, muitas espécies que estão em extinção, na verdade, estão se movendo através de frequências dimensionais e avançando para uma terra nova, pois a terra velha está morrendo. Muitos de vocês procuram nadar com os golfinhos, porque vocês respondem a um código interior que cria uma nova frequência vibratória resultante desse contato com eles. Essa frequência liga vocês com a sua herança e o seu direito de saber quem são.